sejam todos bem-vindos a mais essa edição do curso de Autodefesa Energética e Proteção Mental. Esse curso ele traz vários conhecimentos dentro dessa minha caminhada dentro da espiritualidade. Então a gente vai ver coisas que eu passei com relação ao processo de desobsessão. Eu trabalhei durante um tempo em tanto o centro espiritualista quanto o centro umbandista, e com isso eu tive bastante contato com a parte contrária às leis divinas. Não vou dizer coisas que é de tipo mal, maldade, bruxaria, não é isso. É só o que é algo que seja que segue as leis, e aquilo que é contrário às leis, é só isso. No fim das contas, é Deus experienciando Ele mesmo de várias formas possíveis. Então também tem aquela que é a fase mais rebelde dessa experiência, né? E aqueles que são contrários a essa passagem dentro das leis divinas. Então, o que nós vamos estudar no dia de hoje, a gente vai ver as partes que estão conectadas a aquilo que nós chamamos de maldade, de artes das trevas, de obsessão, de encosto, de vampirismo, seja o nome que for. Hoje é o dia da gente entender profundamente como é que funciona esse processo de conexão sutil negativa. E amanhã é onde que a gente vai trabalhar imensamente dentro do processo de proteção e do reconhecimento da proteção, seja a proteção individual, seja a proteção de casa ou das pessoas. Eu coloquei conteúdo, eu coloquei para vocês que estão assistindo aqui pelo Instagram, vocês terão uma palhinha de 1 hora. Eu coloquei o conteúdo de proteção e de outras coisas, mesmo que esteja aqui no curso, tá? De forma leve lá no Instagram. Se precisar é só perguntar. Então vamos lá ver aqui como é que funciona isso. E aqui é só pequenas coisinhas do qual eu faço e do que eu sou, do qual eu estou. Eu sou formado em cromoterapia intuitiva pela Seara Divina. Inclusive eu sou instrutor de cromoterapia intuitiva. Eu sou reikiano nível 1, que é muito divertido porque eu sempre sou nível 1. Eu tenho pelo menos uns 4, 5 anos que eu continuo sendo reikiano nível 1. Trabalho com apometria. Eu sou apômetra, inclusive as técnicas de defesa que nós vamos aprender nesse curso serão técnicas também utilizadas na apometria. Eu sou benzedor, eu tenho curso de benzimento com a saudosa Seni. A Seni já fez a passagem por outro plano. Eu trabalho com mentoria mediúnica, eu sou praticante de barras, de axis. Eu trabalho com cura eletrônica no grau básico, existem 2 graus, o básico e o avançado. Eu sou numerólogo, rumenal é para quem não fica ruminando nada não, é quem faz a leitura de runas. Inclusive toda segunda-feira no meu Instagram eu faço essa leitura para o que o universo traz para nós como uma chamada de atenção para a modificação, toda segunda, meio-dia. Eu sou instrutor de cromoterapia intuitiva, sou também instrutor em desenvolvimento mediúnico à luz da Umbanda, que é um curso que ele está meio parado. Eu estou pensando até para o ano que vem ver se eu ativo ele de novo, mas por enquanto ele está uma paradinha. Sou instrutor de benzimento, né? Mestre benzedor fica meio esquisito, eu prefiro instrutor de benzimento. Também trabalho com autodefesa energética e proteção mental, que é esse curso que vocês estão vendo. O de metafísica essencial dos chakras, que é meu outro curso, que tem o curso de formação terapêutica, e o outro só de autoconhecimento, que é esse. E trabalho com a cerimônia da chama trina e a cerimônia da chama sétupla pela Sangha Patina Solaris, e além de, como todo bom geminiano, ser palestrante. Todo geminiano, mesmo que ele não faça nada, ele é palestrante sempre.
Então é mais ou menos nesse ritmo que vocês acabaram de entrar, e aqui a gente parte efetivamente para o nosso curso. Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, é muito importante o seguinte: qual é o processo de proteção mais efetivo? Na verdade, se vocês entenderem esse primeiro processo, todo o curso ele se torna trivial. Você inclusive pode desligar pode sair da live, pode sair do curso, que se vocês entenderem esse primeiro processo, o resto se torna de lado, que é a questão da autopercepção. Tá? Perceber a si mesmo, perceber seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, é o primeiro passo do processo de autodefesa. Na verdade, não é só o primeiro passo, ele é o passo mais importante, porque se você não sabe sobre as suas próprias coisas, se você não presta atenção no que você está pensando, se você não presta atenção naquilo que você está sentindo, se você não presta atenção enquanto está seu campo emocional, você está querendo se defender do quê? Você está o tempo todo aberto, o tempo todo aberto, tá? Para qualquer influência. Inclusive, se você não tem autopercepção, você não está somente o tempo todo aberto, você está somente existindo. Existe uma grande diferença entre o viver e o existir. Tá? Aqueles que não têm autopercepção, eles existem. Tal qual uma pedra, tal qual uma árvore, tal qual uma grama. Existe, está lá. Aquele que já tem a autopercepção, ele vive. Ele sabe que está vivo, ele sabe que ele é um ser, ele sabe que ele é um indivíduo, que ele tem relações com outros indivíduos, que ele tem pensamentos. Ele simplesmente lembra que ele está na vida e que está captando experiências para isso. Ele sabe que ele está saindo do ponto A e chegando no ponto B. E sabe o que acontece entre o ponto A e B. Ele não simplesmente está no estado automático. Tá certo que muito se pede para a gente estar no automatismo, tá nesse processo de desligar-se. Mas você perde muitas coisas com isso. Você perde chances, você perde experiências. Você não está protegido verdadeiramente. Sabe aquela frase bem clássica da Bíblia? Eu vou pegar a Bíblia porque a Bíblia todo mundo já pelo menos sabe o que significa, né? É aquele livrinho lá que algumas pessoas acham que é legal ter na estante aberta no Salmo 99. Ela tem uma passagem muito divertida que fala assim: orai e vigiai. O que é orar e vigiai no fim das contas? Autopercepção. Porque se você reza, mas você não percebe o que está ao seu redor, são palavras vazias, são palavras ao vento. Então é muito importante e é o passo principal de qualquer processo mesmo. Eu brinco, e até vocês depois podem perguntar para o Fred, aqui se depois vocês procuram Fred Gesteira e pergunta para ele, que é o que eu começo todos os meus cursos falando. Eu começo todos os cursos, sem exceção nenhuma, falando na bendita da autopercepção. Sempre autopercepção, não adianta vocês fazerem nenhum curso de formação terapêutica, de autoconhecimento, de formação nenhum. Porque se você não sabe quem é, que você existe, que você vive, que você pensa, que você age no mundo, você simplesmente é um robô. E robô por robô, temos vários robôs que estão trabalhando por aí, sejam robôs físicos ou robôs eletrônicos, que fazem a mesma coisa. Então é muito importante a questão da autopercepção. E com a autopercepção vem a intuição. Porque se você não tem autopercepção, como é que você sabe diferenciar a sua mente, os seus pensamentos, de uma informação externa? Você não sabe. Você não sabe. Você fica o tempo todo achando que está pensando demais, que a sua mente está te bugando, está o tempo todo achando que você está ficando louco,
quando na verdade há uma desassociação entre a sua mente conhecedora do mundo, aquela que captou os conhecimentos, que leu, que fez prova, que estudou, que batalhou, que levou puxão de orelha de mamãe, que teve que fugir da chinelada de papai, da mente divina, que é esse campo maravilhoso que a gente dá o nome de Akasha, ou luz astral, ou campo de sabedoria cósmica, sabe? Se você não tem esse conhecimento, como é que você vai saber que você está recebendo os números da Mega Sena? Você vai achar que é uma sequência de número doida, né? Depois o divino resolve, não, aquele ali merece uma experiência como milionário hoje. Vou dar para ele os números da Mega Sena. Vai lá e começa a sussurrar os números. Aí você não percebe seu pensamento. Você não percebe que está rodando uma sequência de número que não faz parte dos seus pensamentos. Porque você não pensa em sequência de números. E como é que você perde a chance? Aí pronto, perdeu uma oportunidade de saber o que é um milionário. Né? Então, a autopercepção te leva imediatamente à intuição. A autopercepção ainda te leva também imediatamente à empatia, que é esse comungar de corações que faz com que nós possamos sentir o que o outro está passando, podemos nos colocar no papel do outro sem misturar as nossas histórias um com o outro. E a gente vai ver que, devido ao processo da autopercepção, o processo obsessivo conhecido como simbiose, que eu vou falar mais para frente, ele não acontece. Porque a simbiose, ela só acontece quando essas histórias, que a princípio eram empáticas de alguma maneira, né, ou perceber as emoções um do outro e compartilhar essas emoções, elas não se misturam. Porque quando há essa mistura, você gera um processo obsessivo mútuo, que com o tempo dá prosseguimento a um processo conhecido como simbiose. Simbiose, dentro do conceito espiritual, ele é negativo, tá? Não é o conceito biológico de simbiose, porque o conceito biológico de simbiose é maravilhoso. São dois indivíduos que coexistem e ajudam mutuamente. O processo espiritual são dois indivíduos que coexistem e se obsediam mutuamente. Isso que é simbiose. Agora, sem essa coisa da autopercepção, você não sabe onde você está misturando o seu campo. Você não consegue perceber o que seu emocional, se é seu emocional ou se é o emocional de outra pessoa. Você está vivenciando, por exemplo, você pode estar vivenciando uma existência, olha só que coisa maluca, você pode estar vivenciando uma existência que não é sua existência. Em que sentido? Em sentido que se você for uma pessoa muito mais sensível, sensível psiquicamente, você vai estar captando pensamentos que não são seus, e aí comprando esse peixe para você. Você está vivenciando emoções que não são suas e está comprando para você. E no momento que você compra isso, o seu sistema simplesmente fala assim, ok, vamos manifestar, né? Olha que coisa bacana. Isso aqui, eu não sou tão bonito assim, mas o sistema, esse corpo, é um corpo maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que ele materializa. Ele traz a matéria à existência física. Olha que coisa maluca. Quando ele diz assim, sim, isso é meu, aí ele faz surgir. E aí ele faz surgir aquilo que a gente menos quer, que é adoecimento. Então, como eu continuo falando, sem autopercepção, nós vivemos uma vida que não é nossa, e se vivemos uma vida que não é nossa, nós materializamos em nós adoecimentos que não são nossos, porque não estão no nosso campo mental. Só que quanto mais eu digo sim para algo que não é meu, mais vai surgir eles do meu campo. E aí eles são meus. Aí eu abraço aquilo com amor, com dedicação e começo a viver aquilo. Mas para mim não faz sentido, não faz diferença. Eu não estou percebendo que eu existo, ou que eu vivo, né? Eu só existo.
Então o que vier para mim é lucro. Doideira, né? Mas é assim que funciona. Se a gente não olha para nós, o universo olha. E aí vem tudo para nós, despejado de bandeja. Lindo e maravilhoso. E aí vocês conseguem compreender porque que eu começo todo o curso que eu vou dar com a autopercepção? Porque a autopercepção é tudo em termos de proteção mental, em termos de desenvolvimento espiritual, em termos de crescimento aqui nesse plano. E não estou falando de egoísmo. Não estou falando de egoísmo. Eu estou falando para você olhar para a sua casa. Eu estou olhando para você falar a segunda lei lá que está escrita na Bíblia que Moisés trouxe lá no tablet, né, dos 10 mandamentos. Ele desceu da nuvem, ele foi o primeiro a fazer isso, né, o processo. Ele chegou, conectou na nuvem, pegou o tablet, fez o download para o tablet e desceu. Cara, Moisés é pop, né? E tá lá. Segundo item: amarás o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não ama o próximo com qualidade. E se não ama o próximo com qualidade, você ama o próximo de uma forma que não é a forma que deveria ser. E aí a gente tem o que nós temos hoje como relações tóxicas. Aí fica naquele processo: eu me dou demais, o outro não me dá nada, e aí ou eu tento subjugar o outro para poder receber e ressarcir-me aquilo que eu dei, ou eu continuo na esperança que um dia ele vai acordar e ver que eu sou uma pessoa linda e maravilhosa, doadora pura, e vai me retribuir. E aí continua essa relação tóxica. Tá? E aí a gente tem aquilo que é a coisa mais divertidamente possível, que é o nosso próximo item, depois da autopercepção, que é a obsessão. Maravilha? Eu tirei aqui os comentários, então não tem como vocês comentarem para mim não. Então, se você quiser fazer comentário para mim, depois me manda um direct e a gente vai conversar. Dúvidas, meus queridos? Aqui do curso? Fazer algum comentário? Eu acho que eu impactei demais, o pessoal tá com medo de abrir o microfone. Mas sem problema. Então, esse que é o processo. Sem autopercepção, não tem autoamor, não tem intuição, não tem empatia, não consegue comungar experiências. Simplesmente existe enquanto um ser que anda, come e ocupa lugar no espaço, como diria na física. Então, quando a gente começa a olhar para o espelho e ver que tem um ser divino olhando para a gente de volta, aí a gente começa a ver que qualquer outro processo de defesa deriva dele. Porque com a autopercepção, eu sei que se eu estou sentindo alguma coisa errada que não é minha, eu posso simplesmente dar o comando: isso não me pertence. E aí eu afasto. Se eu estou sentindo que o ambiente está carregado, eu posso ou sair do ambiente ou também falar assim: eu, conscientemente, eu não me envolvo nesse ambiente. E aí eu também crio um campo de proteção. Quando a gente utiliza do laríngeo, do verbo, da expressão, do comando, as coisas se moldam. Dentro do Kybalion, o universo é de natureza mental. Se o universo é de natureza mental, comandos que dou para o universo geram efeitos. Se eu chego num ambiente e eu não percebo o ambiente do meu ambiente, o meu ambiente interno, e vou entrando e não estou percebendo que aquele ambiente é um ambiente de energia mais densa e que eu lentamente estou perdendo energia para o ambiente e eu estou começando a ficar com dor de cabeça, fica com peso nas costas, aí o que eu vou pensar? Nossa, eu estou cansado, eu estava tão bem, mas não associa, né? Não associa que está perdendo energia para o ambiente, energia para as pessoas que estão lá, que podem não ser vampiros ativos, mas que estão num processo de baixa energia interno e que vão sugando. A gente vai ver daqui a pouquinho
que existem o vampiro consciente e o vampiro inconsciente. E para ser muito sincero para todos vocês que estão me assistindo, todos nós já fomos vampiros nesta encarnação. Nesta vida, em dados graus, nós já fomos vampiros devido ao nosso processo de inconsciência. E aí já sugamos a energia do outro de forma inconsciente. Não se preocupem, vampirismo inconsciente não gera karma. Antes que vocês fiquem desesperados. Por que vampirismo inconsciente não gera karma? Porque você não sabe das leis, você não conhece que você é um ser que absorve e emite uma energia, ou fica absorvendo uma energia quando você não está atento, ou quando você está com baixa energia. As leis do universo são completamente justas. Como é que eu vou punir uma pessoa de vampirismo, né, digamos assim, dando karma negativo, se ela nem sabe o que é isso? Ela nem se reconhece enquanto um ser vivente, emissor e receptor de energia. Tem como punir uma pessoa assim? É a mesma coisa que você pegar uma criança de 2 anos que acabou de jogar brinquedo no fogão e punir ela porque ela só achou que é divertido. Não tem, é injusto. Ou ela chegou e apertou o botãozinho piscante do computador. Porque é divertido. Ela não sabe que aquele botãozinho que fica piscando no computador é o botão liga e desliga. É simplesmente um botão, é só simplesmente uma luzinha. Vai lá e aperta. Tem como eu punir uma criança dessa maneira? Uma criança de 1 ano, verdadeiramente, tem como eu punir ela? Eu posso falar com raiva, mas tem como eu punir ela colocando ela de castigo 5 horas? O sistema é desse jeito. Ele não vai te punir porque você é um vampiro. Ele não vai punir você porque você é uma pessoa obsessiva. Até você ganhar sabedoria, até você ganhar conhecimento e saber olhar para si mesmo e poder não ficar roubando a energia do outro. Se você está com baixa energia, vá tomar um sol, vá tomar um banho, vai fazer uma oração, ou vai dormir, ou vai abraçar uma árvore. Você vai ser revitalizado. Agora, se você já sabe que você tem esse poder, e aí chega na pessoa e fala assim: amiga, há quanto tempo? Nossa, você tem uma energia tão boa, né? Só esse tão boa assim é a capa do vampiro assim fechando. E aí, e vocês já repararam que as nossas mãos, elas vão justamente nas costas, na região das nossas asas, dos omoplatas? Os omoplatas, eles têm o chakra humeral, que é nosso chakra de conexão e que emite e recebe energia dessa ligação. Então, qualquer ligação de origem mediúnica, ele vem através dos chakras humerais. Então, na hora que eu falo assim, amiga, a mãozinha vai lá atrás e já está roubando energia. Ou então, né, tudo jóia? Já vai apertando a mão assim, apertando assim, dando aquele sorriso, e já vampirizando através do toque da mão. Quando a gente sabe, gera karma negativo. Quando a gente não sabe, não gera. E aí eu estou fazendo maldade com vocês, porque eu estou contando para vocês agora. Então, se vocês agirem de má fé, vocês já estão enquadrados dentro da lei, tá bom? E aí não tem desculpa não. Você que entrou aqui e está assistindo minha live, você agora sabe dessa história, e você será enquadrado dentro dos rigores do karma, e não pode mais alegar que não sabe que você tem processos vampíricos. Maravilha, meus amores? Então vamos partir agora para a prática obsessiva. Agora que vocês já aprenderam o pulo do gato em termos de proteções, agora a gente já pode falar das artes das trevas. Então, primeiro... Oi, manda aí. Mas essa coisa que você
falou aí do chakras humerais, né, que chama? Uhum. Porque é exatamente aonde as mãos tocam quando as pessoas se abraçam, não é? Exatamente. Então, mas também serve para passar energia, né? Serve. Não para tirar também, mas para passar, né? Sim. Ah, tá. Ela tá, para vocês que não ouviram aqui que está no Instagram, ela perguntou dos chakras humerais, que são 2 chakras que a gente tem na ponta dos nossos omoplatas. Se vocês colocarem as mãos nas costas agora e tentarem tocar seu omoplata, onde que ele toca é o chakra humeral, é a pontinha ali, é o chakra humeral. E ela está perguntando se o chakra humeral ele também serve para emitir energia. Ele tanto emite quanto recebe energia. Eles são os nossos chakras das conexões mediúnicas. Uma abertura mediúnica é feita a partir da abertura dos chakras humerais. E para aquilo que a gente vai falar agora, que é a obsessão, vocês podem ter todo mundo já deve ter sido assediado em algum grau. O primeiro lugar onde a gente sente esse assédio é um peso ou uma sensação esquisita nas costas, seja uma sensação de incômodo, seja uma sensação de esfriamento nas costas, é onde que normalmente esse processo obsessivo ele se dá. Nós temos vários graus de obsessão e no geral a gente só lembra da obsessão que é aquela que a gente mais teme, a obsessão desencarnado-encarnado, né? A gente acha que tem uma alma penada parada nas nossas costas, grudados, como se fosse tivesse abraçando assim. Só para vocês terem ideia, depois vocês digitam no Google o filme chamado Espíritos. Tem uma cena, se eu não me engano ele é coreano ou ele é chinês. Tem uma cena muito legal, que é quando o rapaz, que está sendo obsediado, ele olha no espelho e aí vê onde está a moça. A moça, ela tá, eu não vou dizer onde exatamente está, mas ela está nas costas dele. Então depois vocês digitam no Google e vocês veem essa cena é até bastante forte no filme. Não é o filme em si, o Espíritos, o 1, ele não é um filme de terror, ele é mais um trailer, ele é um filme de suspense, certo? Tem as partes lá mais fantasmagóricas, tem, mas ele é mais um filme de suspense. Então, o que é obsessão? Obsessão é um pensamento recorrente do qual nós nos ligamos e nos conectamos. Nós podemos ser obcecados por várias coisas. Essa obsessão que a gente vai estar falando agora são obsessões em pessoas por uma conexão energética, certo? Como eu falei anteriormente, nas nossas costas nós temos os chakras humerais, que são chakras da conexão espiritual. Eles são a primeira porta da conexão. Eles não são a única porta de conexão, porque em processos obsessivos eles é conectado primeiro pelos humerais e depois eles vão se conectar nos demais chakras que assim necessitam. Então, por exemplo, se eu sou um obsessor e eu estou querendo sentir novamente o que é o prazer relativo ao fumo, o que eu vou fazer? Eu vou me conectar a centros de comando que vão levar aquele que eu estou influenciando a fumar. Então eu vou me conectar no segundo chakra, porque o segundo chakra ele fala de prazer, ele fala de dor, e ele é onde que nós sentimos as nossas sensações. Então, quando eu me conecto no segundo chakra, eu começo a influenciar o meu amigo a querer alguma coisa.
E além do segundo chakra, eu vou me conectar no terceiro chakra, para que eu possa ter pensamentos a respeito disso. Então é a mesma coisa de eu ter meu computador, eu faço uma ligação no outro computador e esse computador ele começa a compartilhar a tela com o primeiro. Então eu vou ter dois computadores que estão partilhando tela, certo? E aí tudo que passar em um vai passar no outro. Então, por exemplo, quem está assistindo a aula aqui pelo meu celular está vendo a tela que eu estou partilhando e que está no meu computador. Então tudo que eu mostrar no computador vai ser mostrado aqui no celular. Aqui não, porque aqui não tem como, aqui no Instagram não tem como eu projetar, a não ser que eu vire a tela para o computador e vai ficar feio. Então nem vou fazer isso. E aí eu começo a projetar. Então eu gero um desejo, segundo chakra, gero uma imagem mental do que eu quero, com pensamentos, quero fumar. Aí gero o desejo de fumar. E aí eu vou buscar esse item que eu quero. Só esses dois chakras, além dos numerais, já me dá o que eu preciso. E aí quando eu fumo, eu vou receber aquela informação do cigarro, eu vou sentir o prazer do fumar, né? E desse prazer, somente 10% fica no obsediado. O resto tudinho, os outros 90%, é uma energia informacional que é levada para o obsessor. E aí o obsessor, que não tem corpo físico, que não tem corpo duplo etéreo, porque o corpo duplo etéreo ele tem curta duração depois da morte, ele passa a ter de novo o prazer de fumar. Olha só que coisa maravilhosa. E eu estou falando só de um vício. Isso serve para qualquer coisa que gerem prazeres sensoriais. Prazer é uma palavra bastante ampla. Entendam isso. Prazer é uma palavra ampla. Prazer sexual equivale a 1/5 do prazer do tato, que equivale a 1/5 das outras sensações. A gente tem 5 sentidos. Um dos sentidos é o tato, e do tato, 1/5 dele é o prazer sexual, que é o atrito. Prazer sexual é atrito pele com pele. Então a palavra prazer é muito mais do que simplesmente pele com atrito, tá bom? Então nós temos vários tipos de prazeres que possam ser pervertidos a um estado de vício. O que é o vício? Excesso de prazer. Descontroladamente. Se a gente olhar para o segundo chakra, o que seria o vício? Seria uma ativação excessiva da energia do segundo chakra. O vício provoca um giro excessivo do segundo chakra. E aí quando você retira a substância que ele está sentindo prazer, ele tem dor. E aí ele vai buscar prazer de novo para poder manter aquele estado. E aí a gente tem vício de todas as coisas. Digamos que o obsessor ele tem vício em jogar porrinha, que é um joguinho de palitinho. Eu não sei que parte do país ou do planeta vocês estão assistindo, mas é um jogo de palito. E vai que a pessoa é viciada em jogar esse joguinho de palito. Aqui em Minas é bastante comum. Eu não sei em outras instâncias do país ou do planeta se vocês sabem o que é porrinha. Mas de qualquer forma, digamos que ele seja viciado nisso. Ou então de colecionar figurinha de jogador. Obsessão é um pensamento condicionado. Eu estou condicionado àquele tipo de pensamento. Então, independe se é ou não um comportamento racional. Eu simplesmente vou executá-lo. O mais fácil é eu induzir aquele que eu me conecto energeticamente a realizar os meus desejos. Quanto menos ele presta atenção em si mesmo, menos as defesas internas dele vão estar levantadas e vai ser mais fácil eu manipular ele para fazer o que eu quero. Então, se eu sou viciado em colecionar
figurinhas de jogador de futebol, eu vou levar a pessoa aí até a banca de revista e gastar todo o salário dele com figurinhas de jogador de futebol e comprar álbuns diferentes. Eu estou usando esses exemplos exageradamente bobos para vocês entenderem que o processo obsessivo ele não precisa ser lógico, ele não precisa ser da forma como a gente conhece classicamente, que é o vício de bebida, o vício de cigarro, o vício de sexo, pode ser vício de qualquer coisa. É aquilo que me dá prazer. Se me dá prazer comer empada, eu vou fazer o meu companheiro comer empada, e comer empada em quantidades exorbitantes para me satisfazer, tá? Então, esse é o que a gente chama de obsessão simples, que é a obsessão voltada a vícios. Mas a gente tem outros tipos de obsessão que é um pouco mais complexa. Eu posso ter desencarnado, isso eu estou falando só desencarnado por enquanto. Eu posso ter desencarnado e tinha uma ambição de ser um prefeito, ser um vereador, de comandar, de ser poderoso. E aí encontro outra pessoa que tem uma vontade fraca, mas pode ser realizado isso. Eu colo nela, controlo ela, e aí eu exerço aquilo que eu queria. Eu influencio ela de tal maneira que ela vai viver assim. A outra pessoa já tinha um caminho para lá. Eu só faço ela caminhar naquela direção, seguindo as minhas direções. Então não precisa ser um vício de prazer. Pode ser um vício comportamental, pode ser um vício mental. Eu posso induzir ela a delírios de grandeza, porque é assim que eu me sinto. E aí o campo dela e o meu campo se afinizam de tal maneira que ela vai fazer aquilo que eu ordeno. E aí eu também estou cumprindo aquilo que eu queria, porque eu estou tendo poder sobre uma pessoa. E essa pessoa está tendo poder sobre várias pessoas. Logo, eu, espírito, estou tendo poder sobre várias pessoas. Entenda que a obsessão não é simplesmente aquela pessoa parar no bar bebendo e nunca ficando tonta. Não, a obsessão é muito mais do que isso. Isso eu estou falando eu só estou falando um pedacinho da obsessão, tá? A desencarnado para encarnado. Mas por incrível que pareça, essa não é a principal obsessão que nós temos. A principal obsessão é de encarnado com encarnado. A segunda maior é de encarnado para desencarnado. Nós obsediamos muito mais o espírito desencarnado do que ele nos obsedia. Olha que coisa maluca. É louco isso. Eu estou falando isso não é tipo em obra espírita, em filme. Não, eu estou falando isso no meu vivenciar prático, enquanto pessoa que trabalhou numa mesa de desobsessão durante quase 10 anos. A gente tinha muito mais caso do encarnado obsediando o desencarnado do que ao contrário. A gente encontrou durante também o processo encontro apômetra, porque como eu falei, eu sou apômetra também. Eu encontrei muito mais processos de pessoas encarnadas obsediando outras pessoas encarnadas do que algum espírito na jogada. A gente vai lá, passa o nome dele, verifica e não tem nada. É mais uma situação de um controle entre duas partes. É louco, né? Obsessão consciente do encarnado para o desencarnado? Inconsciente? Não, é consciente. Ah, eu não queria que você morresse. Fique aqui comigo, né? Ah, por que você foi morrer? Seu maldito, você não me pagou. Obsessivo, chamando a pessoa, aí acha que a outra pessoa está obsediando ela, quando na verdade é o contrário. Nossa, tem muita literatura mesmo, falando sobre esse processo. Inclusive,
Eu até, não agora, porque agora a gente está todo mundo em quarentena, mas eu recomendaria vocês darem um pulinho num centro espírita e conversar com quem trabalha com a parte de desobsessão. Vocês vão ver o tanto de casos. Você entender que a pessoa partiu, entender que tem um sentimento em relação a isso é saudável, vivenciar o luto é saudável. Não tem nenhuma cultura no mundo que entende, que seja espiritualmente elevada, que não vai falar para você, não viva o luto. Ela vai pedir para você viver o luto e vai pedir para você entender que é um processo natural. Agora, depois do luto, aí é obsessão. Você não está deixando a pessoa ir. E isso para qualquer instância. Beleza? Oi, querido. Surgiram umas perguntinhas aqui. Um sinônimo para obsessão, então, é apego? Sinônimo para obsessão é apego. Ok. Uma outra sobre as suas experiências aí. Por que o pessoal de centro, eles não falam eles não te dão a dica do que é, né? De que é quem para quem, se é você que está obsediando ou se você está sendo obsediado. Essa é só uma curiosidade. Tá. Por que não fala quem que é quem? Se é você que está obsediando as pessoas. Ô, meu querido, muitas vezes fala sim. Fala que é você que está tendo apego para a pessoa e que não quer soltá-la. Agora, quando de forma intuitiva e de forma empática, ele percebe que você vai entrar num processo de auto-obsessão por questão da culpa, ele também não fala não. Porque nós temos a obsessão e nós temos a auto-obsessão. Se ele vai ver que você vai entrar num processo cíclico de culpa, eu estou obsediando ela, eu não deixo ela partir, eu não deixo. Aí, ó, vai só entrando no processo cíclico e afundando cada vez mais nesse processo. E aí não fala mesmo, a culpa é sua que você não está deixando a partir. Não, fala, irmão, estude, vem cá para tomar um passe, vamos ler as obras. Porque que ele faz? Ele faz você entender que a vida continua. E aí o processo, ele faz você ligar-se a esse luto e deixar o luto ir. A outra questão, Bruno, eu não estou lembrado assim, o contexto assim, exatamente, mas é porque foi usada uma palavra, tipo assim, o dar-se abertura à obsessão por questão de fragilidade. Mas, assim, o que seria fragilidade aí nesse caso? É uma suscetibilidade, é uma sensibilidade, ou é uma fraqueza? Eu não lembro se foi fraqueza ou foi fragilidade, agora fico na dúvida. Tá. Aí a sua pergunta é como se dá a abertura para o processo obsessivo, sendo o processo se a pessoa está no estado de fragilidade ou de suscetibilidade, correto? Bom, a gente volta para a abertura da aula, que é a autopercepção. Como você está no estado frágil, o que é o estado frágil? Eu não estou me percebendo. Então qualquer coisa para mim dói. Eu sou muito sensível, eu não percebo esse campo meu de sensibilidade. Qualquer coisa me machuca. Mas eu não estou prestando atenção verdadeiramente no meu sentimento, estou percebendo o externo. Tudo que é do externo me machuca. Então eu estou projetando um campo que eu não quero ver no externo. E aí, como eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para o externo, fica mais fácil pularem a cerca e entrar no meu campinho e roubarem abóboras da minha horta. Essa questão da fragilidade é só uma máscara temporária para eu não olhar para mim mesmo. Não estou dizendo que a gente não possa estar frágil, não estou dizendo que a gente não pode estar vulnerável. A gente não pode permanecer, mas sentir raiva, sentir ódio, sentir rancor, sentir mágoa, só aquelas coisas bonitas do coração, a gente pode. Quem disse que não pode? A gente não pode. O que não é legal é permanecer. Eu tive um acidente de carro, todo mundo morreu,
isso me dói muito. Ok, é uma situação frágil, é uma situação de dor, é uma situação que vai levar ao luto, tá? Mas o seguir a vida tem que ser feito, porque senão você se prende só naquele ponto. E aí como é que segue a vida nesse ponto? Você pode fazer uma terapia, você pode procurar ajuda, não pode parar no tempo. Se não está conseguindo dar os próximos passos, é importante pedir ajuda. Ninguém falou que você não pode, você tem que sair por tem que abrir assim a camisa, mostrar o S de Superman e sair vencendo essa situação no peito. Se nós somos uma sociedade, um coletivo, então a gente pode pedir ajuda para o outro. Então, é esse processo e qual é a obsessão encarnado para encarnado, que é a principal, o que a gente mais tem é isso, encarnado para encarnado. Isso é o que a gente chama de relacionamento tóxico, isso a gente chama de dominação, certo? A obsessão de encarnado para encarnado é muito fácil. Por exemplo, fã. O fã é aquele que gosta de algo de alguém. Né? Por exemplo, um cantor, um artista qualquer no sentido de qualquer área, não que o artista seja menosprezado nesse ponto. Vai existir aquele que gosta do trabalho dele e que se identifica com o trabalho dele. Porém, existe aqueles que se anulam em relação ao trabalho do outro e aí querem se conectar de qualquer forma à vida do outro. Querem ser um ponto de importância na vida daqueles que ele se admira. De tal modo que ele começa a não viver a própria vida. Ele vive uma imagem da vida do outro. Em termos assim sociais, não acontece nada, né? O artista está na casa dele, o fã está na casa dele, e na maioria das vezes um não está invadindo a casa do outro, né? Assim esperamos, coisa que normalmente não acontece, né? É apenas uma ilusão que fã invade a casa de artista. A gente vive numa sociedade que isso não acontece, né? Só que ele continua projetando. Nós somos seres espirituais que possuímos uma matéria física. Nós continuamos projetando. E nós projetamos o nosso pensamento em cima do artista. Você tem uma quantidade de pessoas que querem o artista bem e estão projetando coisas boas para ele. E tem aqueles que querem que o artista esteja bem, mas que esteja colado neles. Então está puxando essa energia desse artista. Então vocês podem ver que muitos artistas, quando eles terminam de fazer um show, eles estão esgotadaços. E não é porque o show foi intenso, é porque ele foi sugado, né? Terapeutas, meus queridos, que não se protegem, vão aplicar a terapia e no final da terapia, se atender uma pessoa só, está esgotadaço. Professores, meus queridos, companheiros de classe, vão lá dar aula, né? Só tem uma aula naquela turma, e aquela turma ali tem um pedaço da turma que quer aprender, a outra metade quer que o professor fique doente, e tem um pedacinho da turma que tem uma admiração, ódio pelo professor. E aí projeta tudo isso no professor. E aí o que acontece? O professor sai da sala de aula esgotado. Você tem esse campo de obsessão. Isso a gente está falando só de projeção energética. Não estou falando das pessoas que stalkeiam, né? Que vão lá na rede social, olha todas as fotos, curte todas as fotos, fazem comentários em todas as fotos, né? Tem lá na sua própria rede social um álbum, né, com a pessoa lá que ela admira.
Isso eu estou falando só dessas pessoas. Não estou falando das pessoas que procuram, que seguem, que em todo lugar dá um jeito de estar perto. Estou falando dessas pessoas não, que se anulam. Elas se anulam literalmente. E elas se projetam e tentam se conectar à força ao campo do seu artista preferido ou da pessoa preferida. Você não precisa ser um artista para ter fã. Hoje não mais. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui no Instagram, que eu estou falando que daqui a pouquinho vamos cair. Eu tenho um número, né, acho que é 1025 ou 1020 seguidores. Antigamente falava assim, eu tenho tantos mil seguidores, parece que você está fundando uma igreja, né? Está fundando uma ordem religiosa. Hoje a gente sabe que é só o nome. Então tá lá, tem 1000 e pouquinho. Dessas pessoas que me seguem, por exemplo, eu estou olhando ali em cima, tem 5 que estão ao vivo. Eu agradeço imensamente vocês que estão ao vivo, assistindo essa live. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou doando energia para o curso, eu estou doando energia para a live, mas eu tenho em mim que essa energia pode fluir de mim e ir para vocês tranquilamente. Agora, se eu não tenho essa consciência, e tem alguém aqui que está me super admirando, ou aqui tem alguém que está me super admirando, achando que eu sou o máximo, que eu isso, aquilo, e aí se torna um super fã, ele começa a querer me pegar, me puxar, me trazer essa energia, e aí essa energia que eu estou doando de origem mental, ela vai ser sugada. Ela vai querer aquela quantidade que eu estou doando e mais um pouquinho. E aí ela se torna obsessiva em relação à minha pessoa. E aí começa a curtir todos os posts, começa a compartilhar todas as publicações, coloca no seu story somente as minhas publicações e começa a me idolatrar. Aí ele se torna um obsessor. E se ele vier desencarnar, o que vai acontecer? Ele vai grudar no meu campo. E se eu desencarnar, ele vai me puxar para o campo dele. Louco, né? Então, a maior quantidade de obsessores que a gente tem é de encarnado para desencarnado. Isso a gente está falando de mão única. E quando é mão dupla? Quando a gente tem o caso de dupla obsessão, que é a obsessão de mão dupla. Que o obsessor e o obsediado, eles trocam de papel. Dentro das questões da psicologia, existe um estado em que o agressor e a vítima trocam de lugar. Em que a vítima ela se apaixona pelo agressor. É uma situação de alto estresse, uma situação de alta vulnerabilidade, né, que tem essa troca. A gente acaba tendo muitos relatos da vítima se apaixonar pelo obsessor, pelo dominador, a tal maneira que ela protege ele. E tem um nome para isso, chama-se Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo nada mais é do que uma obsessão mútua, em que a vítima e o agressor eles trocam de lugar, de tal maneira que a vítima quer punir o agressor e o agressor se torna vítima. E aí ela quer punir o agressor, fazendo com que o agressor esteja perto dela o tempo todo, para que ela possa compensar a agressão que ele fez. Isso chama Síndrome de Estocolmo. Lindo, né? Isso é um processo de obsessão mútua. E a gente também não tem casos assim, não, né? Que tem famílias em que tem uma deles que agride a outra, mas a outra não deixa o agressor embora. A gente também é um quadro ilusório que a gente tem isso, não tem? Assim, que tem esse ponto. Isso é um estado de obsessão mútua, em que o obsessor e o obsediado, eles ficam trocando de papel. O agressor não consegue ir embora, e o agredido não consegue deixar o agressor ir embora.
né? Você chega a tal estado em que eu quero me vingar de qualquer maneira pela sua agressão, e a forma que eu tenho como vingar da sua agressão, já que eu não tenho força física, é te prendendo junto à minha pessoa. E aí eu obsedio você, você me obsedia, e nós vivemos uma linda vida de dor e sofrimento preso dentro dessa zona. Sabe qual que é a coisa mais louca disso tudo? É quando desencarna. Quando um desencarna. Ou se os dois desencarnam. Se um deles desencarna, ele gruda no campo do outro. Porque de tal maneira em vida, esses campos foram entrelaçados, que quando há o desencarne, esses campos se juntam e geram aquilo que nós conhecemos como simbiose. E aí eu não consigo, pelas técnicas de desobsessão, nem simples, nem avançada, soltar esse campo, porque demora um bom tempo para soltar esse campo. E se eu soltar o campo de um obsessor em estado de simbiose, eu posso desencarnar o outro. Louco, né? O nome simbiose, dessa parte de não conseguir soltar os organismos, vem disso. Dentro da biologia, quando em simbiose, os organismos eles coexistem, eles trocam benefícios e você não consegue separar os organismos. Dentro do conceito espiritual, a simbiose, você tem os dois campos amalgamados de tal maneira que se um desses campos, se um está vivo e o outro já não está, se você solta esse campo, esse outro aqui, ele não resiste, ele desencarna. Porque eles trocam energia e as questões relativas à vitalidade desse aqui estão passando no outro. E aí ele continua no processo obsessivo, porque ele vai estar punindo quem morreu, porque morreu. E aí ele troca essa energia vital com o outro para aquele que morreu sinta dor. E sinta a dor daquele que ficou. E aí com isso eu mantenho e retenho no meu sistema aquele que me fez mal em vida, mas que eu amo. E eu quero que ele fique comigo eternamente. E aí quando ele parte, eu quero que ele permaneça comigo eternamente. E aí eu grudo ele no meu sistema. E aí ele me obsedia, né? Ele tenta jogar os pensamentos dele para cima de mim, e eu jogo os meus pensamentos para ele e fico nesse dueto. Existe método de resolver isso? Existe, claro que existe. A gente não tem uma situação eterna e infinita de uma dupla entrar no processo de dois sofrimento pelo resto da existência. Isso é maldade, né? Só que demanda tempo e esforço das equipes espirituais para ter esse processo. E aí o que acontece? Os dois desencarnam. Os dois precisam voltar à realidade física para continuar crescendo, entendendo, passando pela questão do renascimento, para continuar o processo de cada um. E aí, se os campos estão entrelaçados, que tipo que vai nascer dessa união? Gêmeos siameses.